Sejam bem-vindos a esse bate-papo hoje que a gente vai ter sobre energia e vitalidade. É, a gente até brainstormou um pouquinho antes aqui, eu acho que vale a pena conversar, né? Acho que quem não, né? Quem não? Quem não levanta a mão? Quem não sente essa falta de energia, volta e meia, ou essa falta de vitalidade? Mas quando eu fui preparar essa aula, eu fui falar assim, putz, o que que é energia? Né? O que que é a vitalidade? E porque até, vamos lá, definir o que que você usa isso, mas o que que é a energia e o que que é a vitalidade e o que que faz a gente ficar sem energia e a gente ficar sem a vitalidade. Então, é um momento de autoanálise mesmo. Eu queria, inclusive, convidar vocês a brainstormar comigo, tá? Então, fiquem muito à vontade de acrescentar ao longo do nosso bate-papo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui alguns slides bem simples que eu acabei preparando, com a intenção da gente poder visualizar, eu gosto das coisas visuais porque ficam mais fáceis, né, de gravar na cabeça, pelo menos para mim. Então, a gente está falando sobre a nossa falta de energia. Olha só. Então, a energia é aquela força que o nosso corpo produz para que nós, como um todo, nosso corpo funcione, né? E, e essa energia, ela é feita dentro da mitocôndria da nossa célula e ela também é feita por alimentos que a gente absorve e o nosso estilo de vida. Então, não tem como a gente falar de falta de energia sem pensar em algumas coisas básicas. E aqui eu vou ter que voltar para esse manual aqui que a Doterra fez lindamente, que é o Manual Viva. Em português, ele é o roxinho, ele é o manual roxinho. Em inglês, é esse manual aqui, Live, mas em português é o Manual Viva, tá? Então, esse Manual Viva, ele foi lindamente construído em cima de um bem-estar, né? A gente precisa buscar o nosso bem-estar. Quando você entra para a Doterra, não sei se você sabia, mas quando você entra para a Doterra, você não está somente comprando olhinhos essenciais. Você está ali tomando um passo para uma vida um pouco diferente, um pouco mais saudável. Então, quando a Doterra faz esse manual Viva, a primeira página dela, ela te parabeniza pelo estilo de vida que você está adotando. A segunda página é essa pirâmide que a gente está vendo aqui. E essa pirâmide, ela tem blocos, né? E o que é essa pirâmide? Essa pirâmide, desculpa que está em inglês, mas foi o que eu achei mais rápido aqui para a gente colocar. Essa pirâmide, ela fala para quê? Para que você tenha um estilo de vida saudável, para que você tenha energia e vitalidade na tua vida, você primeiro precisa comer bem. Então, eu não tenho como falar de óleo essencial se você não está se alimentando bem. Né? E o que é alimentar bem? Apesar da gente se alimentar bem hoje em dia, ainda a qualidade dos alimentos não é o mesmo, infelizmente. Ou então, o excesso de algumas outras coisas na minha alimentação acabam boicotando toda uma alimentação que eu estou fazendo correta. Então, o excesso do quê? De um açúcar, por exemplo. Açúcar é extremamente inflamatório. E tem a questão da diabetes, que a gente sabe que são os picos de açúcar. Esses picos arrebentam com a produção, com a saúde da nossa célula, né? Então, quer dizer, a nossa alimentação não tem como a gente fugir da página número 2 do Manual Viva, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é comer bem. Então, é uma autoanálise, gente, tá? Vamos trabalhar aqui de forma prática para que a gente tenha um resultado e a gente possa melhorar nossa saúde, nosso bem-estar. A primeira coisa é uma alimentação um pouco menos processada, uma alimentação com qualidade. Você se observa, você sabe o que te cai. Não tem aquela coisa assim, aquela alimentar, aquele almoço que você chuta o pau da barraca e você em seguida sente a queda.
né? Ou então, assim, eu comi uma barra de chocolate, depois eu tive aquele momento de queda de energia. Pois é, o teu corpo está gritando para você, está pedindo ajuda. Então, quer dizer, é muito importante a gente visitar. Agora, eu tenho uma digestão ruim. Então, o que que a gente pode? Vamos lá, abrir o microfone. O que que a gente pode? Qual óleo que vocês sugerem quando tem uma digestão ruim? Se levantar a mão ou abrir o microfone um de cada vez. Zengeste, Pronto. peppermint. Perfeito. Então, vamos lá. O Zengeste ou o Peppermint são dois óleos que ajudam você na parte digestória. Então, essa questão da alimentação, ela pode ser suportada, ela pode ser apoiada por óleos essenciais, sem dúvidas. Então, você pode acrescentar óleos como laranja, como zengeste, como peppermint, como óleos individuais que estão no zengeste, como uma erva doce, fênel, né? Então, são óleos que você, se você não sabe, pega o livro e procura lá. Processos digestivos. Gente, aqui você acha o universo. Então, é a hora da gente abrir o nosso livro e procurar o que está rolando com a gente. Então, tá bom. Então, outra coisa, o peppermint pode ajudar muito na parte intestinal, constipação, a questão de inflamação no intestino, aquele intestino irritado, né? Então, é um óleo que pode também ajudar na parte do intestino, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat. Tá? Então, ponto número 1, gente, para ter mais energia na sua vida, você precisa revisitar a sua alimentação. Ai, mas aí o Malu, você falou do chocolate, meu, você pegou na ferida. Pois é. Então vamos trabalhar no açúcar. Se o açúcar é o seu problema na alimentação, você come tomate, carne, tal, tudo perfeitinho, e você chuta o pau na barraca no açúcar. Então, o que que eu posso tratar com o que que Olix pode me ajudar? Tá, então, se a gente for no nosso livro e procurar sobre compulsão, ele vai falar sobre o óleo Smart Cess no Brasil e Europa e Metapower, na realidade, na Europa e Estados Unidos, e Smart Cess no Brasil. É o mesmo óleo, eles mudaram um pouco a composição do Metapower, vai chegar no Brasil em breve, mas é um óleo que ajuda com a compulsão alimentar. E ele não só ajuda na compulsão alimentar, como ele ajuda também na questão do tamanho das nossas células de gordura, tá? Então, é muito bom o óleo Metapower. Eu tomo Metapower, 2 gotinhas numa garrafa grande de alumínio, e eu tomo ao longo da tarde, que é a hora que me dá aquela compulsão louca. Então, talvez seja uma forma de você se ajudar a comer um pouco melhor, né? A reduzir um pouco essa vontade louca pelo açúcar, tá bom? A alimentação, a gente pode falar da cafeína também, né? A cafeína é um estimulante que estimula o coração, que estimula uma pressão arterial, que estimula essa sobrecarga e faz depois com que haja uma queda, né? Então, se você tem problema com a cafeína, também aí é um viciozinho seu, procura talvez usar o OnGuard. Se alguém tiver alguma experiência com a questão com alguma questão que eu estiver falando, por favor, levanta a mão, abre o microfone, tá? Mas o OnGuard, ele trabalha muito bem nessa questão dos vícios, né? Então, talvez ponha uma gotinha na língua quando der aquela vontade do café, ou você já sabe que vai ter a vontade do café, já põe aquela gotinha, né? Às vezes, toda essa compulsão é lançada por causa de emoção. A gente está numa compulsão por chocolate, uma compulsão por café, uma compulsão por algum vício, por causa de uma instabilidade emocional. Ai, eu vou me sarar com óleo essencial. O óleo essencial, de novo, é um apoio para você. Então, use os óleos por seu apoio. E você vai procurando resolver as questões que você tem internamente, né?
Então, um óleo como, por exemplo, para a questão, vamos falar do... Eu não quero pular direto para o estresse e para a emoção, mas eu queria só ressaltar que às vezes a nossa compulsão não é uma compulsão alimentar, é uma compulsão emocional. Alguém quer adicionar alguma coisa até aqui? Tá joia. Então, a alimentação, base de tudo, hidratação, a questão da compulsão, controle ali do açúcar e do carboidrato, observar a sua diabetes. A gente falou sobre alguns óleos, peppermint, Digestizen, que nos Estados Unidos se chama, perdão, nos Estados Unidos chama Digestizen, no Brasil chama Zengest. A questão do vício, usa ali um UNGAD na língua para ver como é que ele te ajuda a controlar, tá bom? E às vezes a desidratação, ela pode ser estimulada com uma água, que você põe o Metapower dentro, ou você põe o Smart Sense, ou põe um limão, e ali você tem uma água flavorizada, gostosinha, né, mata dois coelhos com uma cajadada só. A desidratação e a ingestão de um óleo para te ajudar em alguma questão interna. Fala, Paty. Você mencionou aí a ansiedade que pode causar compulsão, né? Então, o balance poderia ajudar o Metapower aí, no caso? Sim, a gente vai chegar no emocional. Eu quis focar primeiro na parte de alimentação mesmo, e aí a gente sobe para o emocional daqui a pouquinho, tá bom? Então, a próxima questão que a gente precisa avaliar quando a gente está com uma falta de energia é exercício. Malu, mas eu já tô sem energia. Como é que eu vou para fazer um exercício se eu tô morrendo de falta de energia? Não tenho vontade de sair da cama. Então, de novo, essa falta de vontade de sair da cama pode ser por várias questões, né? Então, um exercício, ele pode gerar tanta coisa internamente, gente. A gente tem que acreditar no invisível, né? No invisível para a gente. A gente tem que acreditar que indo fazer um exercício, uma amiga minha esses dias falou para mim, Malu, você sabe que quando eu estava numa fase mais down, que eu estava numa fase mais para baixo, assim, eu largava tudo, colocava um tênis no pé e eu ia só dar uma caminhada lá fora. E às vezes só de sair daquele ambiente, só de respirar o ar fresco, né? Só de estimular um pouco meu corpo, a coisa já fluía diferente. Então, o invisível que eu quero dizer é que às vezes a gente fala assim, não, exercício não vai me ajudar, porque eu já estou de caída acabada aqui na cama. Faz um teste. Faz um teste. Dá uma caminhada no quarteirão. Sobe a escada uma vez, ao invés de pegar o elevador. É, faz um alongamento. Eu tenho uma série de yoga, de nem 30 minutos, gente, tá lá no meu YouTube. Uma série de yoga de 30 minutinhos de autocompaixão, de autoaceitação, que movimenta o corpo, sei lá, por 5, 10 minutos. É o mínimo. Ninguém está pedindo que você vá fazer para academia, puxar peso. Quando você chegar nesse nível, ótimo para você. Mas até lá é levantar da cama, né? E isso faz com que seu corpo reaja também. Tá bom? Algum complemento até aqui? Não consegue ouvir, Gilza. Provavelmente checa seu computador, tá? Ah, quanto a olho para exercício, né? Para ajudar a gente a ir lá. A gente sabe, tá cansado de ouvir que o peppermint, de novo, entra peppermint, gente. Peppermint inalatoriamente pode ajudar você a ter um reflexo maior, uma disposição maior, uma performance maior. Então, o peppermint ele pode ser usado aromaticamente. Você pode pegar o frasquinho, abrir o frasquinho, inalar ele 10, 15 vezes profundamente, contando até 4. Segura 4, expira 4, né? Ou você pode também pôr na água. Põe na sua água da ginástica. Põe uma gota naquela garrafona e leva para sua caminhada. Ele dá um efeito refrescante,
ele faz com que ele entre na circulação, ele vai ser muito bom para também internamente. Ah, e se eu quiser passar topicamente também, pega um óleo de coco, esfrega na nuca, esfrega no peito, esfrega nos braços, tá? E vamos lá, e vamos levantar. Vamos ver, estou vendo as perguntas ao mesmo tempo. Gente, está todo mundo ouvindo? Beleza, então sim, acho que essa resposta para a Júlia, sim. Agora a gente vai entrar na emoção, né? Que às vezes a falta de energia não é nem uma questão física. Eu tive recentemente uma queda de energia, de disposição, uma apatia enorme, e eu estava querendo culpar o físico do corpo. Ah, deve ser hormônio, deve ser, sei lá, deve ser o que for. E quando eu vi, na realidade, era uma questão emocional, era uma questão que como é que se desenterrei, e eu tinha que lidar com aquela emoção, com aquela memória minha, com aquela história minha, e eu me arrastei. Então, às vezes, essa falta de energia, eu me alimento super bem, eu faço exercício, mas eu estou passando por uma crise existencial, sei lá. Pronto, é o suficiente para tirar a tua motivação e a tua energia. Então, olhos que podem te dar esse apoio emocional. A Tati lançou aqui o Balance. O Balance é um óleo excelente para trazer você para um equilíbrio, para um equilíbrio, né? Um balance mesmo. Alguém tem alguma outra experiência com emocional que queira compartilhar? Um óleo que dá te ajuda a administrar o teu estresse, a tua ansiedade. Malu, eu tenho uma excelente experiência com os cítricos, né? Então, Algum específico, Claudinha? dois em específicos. O bergamota, para trabalhar a autoestima, né? Levantar o astral, o auto-amor, né? Porque às vezes quando a gente está para baixo, a gente está se chicoteando, né? Muitas vezes. E o outro é o laranja, né? Também me ajuda bastante. Tanto laranja quanto bergamota, eu vou intercalando, né? Um dia eu estou na vibe do bergamota, no outro dia eu estou na laranjinha, mas basicamente mais esses dois cítricos, né? À noite eu gosto mais de usar o vetiver, né? No difusor. Também me ajuda bastante, né? O dia seguinte eu estou mais disposta, eu estou mais decidida, né? Mais centrada, então também tem aí, né? Vetiver, bergamota e laranja são óleos que eu uso bastante. É muito legal, porque eu estou acompanhando aqui o chat, a Patrícia me ensinou laranja, a Ju me ensinou vetiver, e eu estou com laranja na mão. Eu dei uma aula, uma das aulas da série de yoga que eu gravei foi com o bergamota na aula passada. O bergamota, ele trabalha essa questão de autoaceitação, né? Porque a gente, às vezes, é muito difícil na gente mesmo, a gente é muito dura com a gente mesmo. E o bergamota dá esse amor, esse calma, tá tudo bem, uma coisa de cada vez, vai dar certo, né? Esse amor próprio. E o laranja, ele é um óleo de leveza, ele é o óleo da criança, ele é o óleo descontrole. Calma, não precisa controlar o mundo, tá tudo bem, né? Então eu gosto, ele tá até aqui comigo, acho que até já acabou. Você vai usar eles aromaticamente, né? Como é que eu uso eles? Você vai abrir o frasquinho e vai inalar eles profundamente, contando até 4, segura 4, expira 4, 40 vezes. Quantas vezes você quiser. Mas o importante é que você ali, olha, conscientemente respire aquele olhinho. Pode ser no frasco, pode ser na mão, só cuidado com os cítricos, porque eles mancham a pele se você sair no sol. Mas fora isso, aromaticamente, põe no difusor, dorme com ele. Sei lá, põe na água, cheira a água que você bebe, né? Então, são várias alternativas que você pode fazer. O importante é que
Você identifica aquele do teu coração. Se alguém tiver algum mais para compartilhar, fica à vontade, tá, gente? Eu A vou Ju, falar rapidinho aqui, Malu. Estou de câmera fechada porque eu estou fazendo o café dos meninos. já Eu pode falar. trabalho com microfisioterapia e todo paciente meu, ao deitar na minha maca, eu peço para ele fazer a inalação consciente do laranja, que é para acalmar os pensamentos, dar essa leveza, para ele se permitir, inclusive, receber o tratamento que eu dou. E assim, eu vejo que alguns pacientes até dormem durante a minha sessão da micro. Então, assim, eu não fico sem ele durante os meus atendimentos. E Perfeito. todo mundo acaba querendo comprar depois que acaba a sessão. E ele é baratinho, né? Ele é uma delícia esse óleo. A gente dá muito pouco valor para esse óleo. Obrigada, Paty. O óleo de laranja e assim, e suas misturas, né? Tem várias misturas que tem laranja dentro também. Citrus Bliss é uma delícia. Mas os cítricos têm essa questão de ajudar a gente a trabalhar e criar alegria. Então, eu sei que não é fácil quando a gente está na cama, prostrado emocionalmente. E, e se permita, né? Você tem esse direito de sentir, de se prostrar, de estar mal também. Se cuide, durma, coma, beba água, toma um banho gostoso, cuide de você, se toque, se abrace, põe um olhinho no difusor, põe um olhinho na sua fronha de travesseiro. Usa a aromaterapia como uma ferramenta para te ajudar, te apoiar nesse processo de levantar, né? Tá bom? Não tem nada de mal ter os nossos baixos. É importante que depois de um baixo vai ter realmente algo maior, né? Um levantamento. E aí a aromaterapia é um apoio para isso. O vetiver, como foi lançado aqui, inclusive ajuda na parte do sono, que é outro ponto que a gente pode ter falta de energia. Então, a falta de energia pode ser porque a gente não dorme, não é? O nosso corpo precisa dormir para se restabelecer. E tem gente que não consegue. Então, gente, a gente tem que provar de tudo para tentar. Alguém tem algum exemplo aqui de como o seu sono melhorou com qual óleo? Se puder compartilhar, levanta a mão que a gente vai ver, levantando, usando a sequência, mas vamos falar do lavanda, que lavanda é o básico de todo mundo, né? De todo mundo não, pode ajudar alguns e pode não ajudar outros. Mas eu nunca tive problema de sono, sempre acho que eu deito, eu morro e durmo lá, né? E acordo no outro dia, não sei como. Ah, mas um dia eu usei o lavanda. E eu falei, vou testar esse negócio, eu falo para todo mundo. E realmente o meu sono foi muito, muito melhor durante a noite, né? Então, mesmo que você já tenha um sono bom, às vezes o seu corpo, você acha que você morre lá dormindo, mas não é, talvez, o sono descansado que seu corpo precisa. Paty, quer falar? Inicialmente eu usei o Serenity, né? Eu Uhum. estava com muita dificuldade para dormir, cabeça muito cheia, né, de pensamentos e tudo, então inicialmente o Serenity estava me ajudando, mas depois que eu comprei o Ylang Ylang, eu senti um negócio assim surreal de diferente, passando Ylang Ylang no pé, Que legal. sabe? Assim, o meu sono está muito diferente, assim, a qualidade mesmo, sabe? Mesmo com a cabeça cheia, eu relaxo Que bom. e Você sabe que durmo, não demoro. o Ylang Ylang é uma flor, né? E assim como o lavanda é uma flor, então os florais tendem a nos acalmar. E eles têm propriedades emocionais diferentes, né? O Ylang Ylang é o óleo do descontrole, da feminilidade, do equilíbrio das energias, a masculina e feminina. Então, muito interessante. O gerânio é outra flor que ajuda muito as pessoas também a descansarem. Claudinha, Tenho quer usado falar? os dois. Né? Eu tenho usado esses dois para dormir, aliás, o Tá, gerânio e o Ylang Ylang. legal. E é hormonal também, né? Então, aí a gente vai atacando algumas coisas que talvez você não identifique inicialmente. Fala, Claudinha. Malu, eu acho que eu sou fora da curva, porque eu não gosto muito do cheiro de lavanda, enquanto todo mundo adora lavanda. Eu não gosto muito, mas eu tenho uma boa experiência
colocando lavanda junto com cedro, porque o cedro também é um calmante, né? Então, eu quebro um pouco o doce do lavanda, colocando também o cedro no difusor. Agora, eu já tive várias pessoas, né, que tiveram problema para dormir, que foram para os óleos essenciais, que não se adaptaram com lavanda, mas tiveram excelente resultado com o lemongrass, Que né? legal. Assim, apagaram com lemongrass. Então, é uma opção, né, de usar o lemongrass quando lavanda não fizer aí o efeito desejado. E eu sou uma pessoa que não me adaptei ao Serenity. O Serenity, ele me provoca uma certa até ansiedade, por incrível que pareça. Então, é um óleo também que eu não posso usar para dormir. Você sabe que o meu marido morre com Serenity. Ele tem dificuldade de acordar no dia seguinte. Ele fala, não usa Serenity em mim, porque ele tem dificuldade de acordar. O cedro, sem dúvidas, o cedro é a terra, é uma árvore, né? Então, às vezes a gente está na ansiedade, então a gente precisa aterrar. E o cedro e o vétiver têm essa função de aterrar a gente, tirar a gente da cabeça. Aqui a Tati falou, uso lavanda e camomila romana. E essas coisas, gente, é difusor aromático, é na fronha, é antes num banho, é na sola do pé com óleo de coco, é fazer uma massagem na nuca, no pescoço, nos ombros, no coração com óleo de coco e óleo que você experimentar. Então, é uso aromático e uso tópico, tá? A Ju falou, não curto muito a lavanda, mas amo suas propriedades. Para dormir tenho usado junto com o laranja. Isso, aonde? Para laranja também. O laranja, você vê, às vezes a gente não dorme por diversas razões, né? Então, a gente às vezes sabe a razão. E aí a gente busca óleos que inconscientemente você usa uma laranja que pode te dar uma leveza, uma ajuda a descontrolar a coisa, calma. Então, é importante a gente fazer essa autoanálise. Fala, Claudinha. Ou você não vai falar, você já estava com a mão abaixada, né? Tá. E a Vitória falou, usei o Adaptive e o Lavanda, e foi uma noite reparadora. O Adaptive, claro, para ansiedade, para a questão às vezes, um ataque de pânico, né? Então, a gente tem que se entender por que a gente está com essa falta de sono. E usar os olhos para fazer esse apoio, desligar o celular, desligar a televisão, relaxar, tomar um banho gostoso, fazer uma respiração consciente. Entra lá no meu canal, tem yoga antes aliás, tem no Instagram, yoga para dormir. Então, assim, você não precisa fazer um exercício. Às vezes a pessoa precisa realmente ir para a academia, gastar energia para deitar e morrer. Ótimo, se for esse o seu caso. Mas se não, faz um movimento, um alongamento, mexe o corpo para lá e para cá, respira conscientemente um óleo, deita e apaga tudo e vamos ver. Tá bom? Bom, a questão tóxica, e aqui eu vou então passar para o próximo slide. A falta da vitalidade. A vitalidade é um conjunto de funções vitais do organismo. Então, a vitalidade é que todos os seus organismos, todos os seus órgãos estejam funcionando na questão, no ponto ótimo. Isso é ter vitalidade, né? Então, o que causa a falta dessa vitalidade? É tudo o que a gente já falou no slide anterior, e aqui eu entro então na toxina. A toxina, e essa toxina ela vem, e gente, de novo, eu não estou fugindo, é sensacional esse manual, eu não estou fugindo do manual. O manual vivo, ele fala nutrição e digestão, aí ele dá dicas do que usar. Aí ele fala de exercício, sedentarismo, o que usar. Aí ele fala sobre estresse e sono, e ele fala sobre a toxicidade. Então, quer dizer, o nosso bem-estar está aqui nesse manual. Ah, eu não sei que manual é esse. Entra na doTERRA, ali, aí você vai entrar em recursos. Se alguém puder entrar lá para mim e colocar o link aqui no chat, eu vou dar um beijo no coração. Mas lá tem link, isso é um e-book. Você pode pegar esse manual
virtualmente e ler, tá bom? Então, a toxicidade. E aí a gente vai trabalhar claro, com a nossa alimentação aí para ajudar, né? De novo, a gente volta lá no bloco número 1. Não tem como fugir da nossa alimentação. E trabalhar, talvez, com óleo de limão, que ajuda no detox, ou um óleo que chama Zendocrine. Se alguém já ouviu falar do Zendocrine, o óleo de Zendocrine, ele trabalha para ajudar no detox dos nossos 5 órgãos que são filtros no nosso corpo. A gente tem o fígado, a gente tem rim, a gente tem o cólon, a gente tem a pele, e tem mais um, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o endocrino ele tem essa função de desobstruir, de desentupir os filtros. Então, é um óleo que ajuda, às vezes, essa coisa fluir dentro da gente e a gente poder ter menos essa sensação de, de apatia, né, de sedentarismo, de que o mundo, se a questão é física, né, tá bom? Então, sem dúvida, são alguns óleos que eu recomendo: o limão e os endocrine, para ajudar no quarto item, né? Porque a gente estava falando aqui de comer direito, mexer o corpo, dormir e cuidar das emoções, e a questão tóxica. Então, a questão tóxica, se alguém tiver alguma coisa aqui para compartilhar de como se beneficiou de alguma experiência, algum óleo, eu vou adorar saber. A Dalci falou: estou lutando com uma inflamação no pé, então resolvi meu sono com uma gota de lavanda sublingual. Se acordar por conta da dor, coloco mais uma gota e volto a dormir. Ai, Dalci, sinto muito por sua inflamação no pé. Você tem que então combater a inflamação, porque a inflamação tá piorando o sono. Você vê como a questão realmente é muito individual, né? A falta de sono pode ser por inúmeras razões, inclusive uma dor no pé. E a copaíba não pode ajudar ela? Anti-inflamatório, né? A Dalci é descaldada já, mas vamos lá, pode ser um copaíba anti-inflamatório. Eu queria Eu posso perguntar uma falar? coisa. Pode falar, Paty, depois a Dalci fala. O Zendocrine, ele trabalha no intestino também? Colo, né? Não Sim. é? Porque o intestino é o segundo cérebro, né? Uhum. Então, quando você desintoxica o intestino, você também atua em todo o seu organismo, inclusive nas emoções, né? Com Você se certeza. sente mais. Tem gente que faz uma analogia assim do você estar enfesada, como você está cheia, né, de fezes, né? Então é o humor né? Então quando você desintoxica, você também sai aliviando tudo. Como a Com menstruação, quando vem a menstruação, que você faz alivia a tensão também, né? É um bom ponto, é isso mesmo, com certeza. Fala, Dalci. Então, a inflamação nesse pé, ele vem desde o ano passado da convenção. E aí agora o médico está chegando à conclusão que os ossos, eles afastaram do lugar, né? Então, por isso que, assim, aquela dor desesperadora, e eu uso, olhe, eu sou a pessoa que uso os óleos mais tops do terra por conta dessa dor. Então, tudo que você pensar, este pezinho aquele é banhado diariamente, né? E eu acho que até por isso mesmo que ainda está
aguentando um pouco. Mas eu acredito que agora vai ter que ter uma cirurgia para poder ajustar. Era o que eu não queria, mas vai Tem ter que coisas ser. que não dá para evitar, né? É isso aí. É, Porque a medicina moderna é necessária quando é necessária, é isso aí. é verdade, é verdade. Mas, olha, e eu já experimentei assim, os olhos tops, e foi bom, porque agora eu estou sabendo, né, que o negócio funciona mesmo, né? É muita coisa boa, e a gente vai juntando e fazendo as experiências e vai dando certo, né, para melhorar o incômodo, mas Isso aí. Continua. Ó, é, a Juliana com Fraga, certeza, a com Juliana certeza. Fraga falou: eu, quando estou com insônia bastante atacada, uso sereno de camomila, lavanda e o vetiver no difusor. É o Rivotril dela. Gente, voltando aqui para a toxicidade, e aí a questão da toxina, né? A gente usou os endocrino limão internamente, mas a gente tem como evitar a toxina de vir. Então, é a lavar os nossos alimentos. Você pode lavar com limão. Evitar, por exemplo, um uso de um shampoo específico que está acrescentando a toxina. A Fabi, inclusive, um dia a gente estava juntas e ela comentou que foi feito um estudo e e foi levantado que a mulher, quando sai de casa, sei lá, aos 18, 20 anos de idade, ela já foi exposta a mais de 71 tipos de toxina, mas assim, daqueles bravos, tipo assim, porque limpou casa, maquiagem, pintar cabelo, esmalte. Então, tem coisas que a gente quer abrir mão e tem coisas que a gente não quer abrir mão, não é mesmo? Mas se a gente puder eliminando, né? Aqui em casa eu tento eliminar, a gente faz uso de material de rosto da doTERRA, o cabelo, shampoo e condicionador da doTERRA, a gente, quem topou tirou perfume, creme, eu tirei aqueles que é de marca que a gente já conhece do mercado e eu faço com óleo essencial. Então a gente vai tirando aqui, ali a doTERRA tem uma gama, né? Tirar, por exemplo, tira o amaciante, usa vinagre, é, coisas que você consegue ir tirando aos poucos para evitar essa exposição à toxina, tá bom? Aqui eu queria compartilhar com vocês, só para que vocês vejam, né, um raciocínio. Então, um tipo de óleo essencial mentolado, que é o peppermint, por exemplo, spearmint, eles têm benefícios energizantes. E por isso a gente fala, usa o peppermint para dar uma, uma acordada, porque são óleos que têm a menta. E aí ele tem essa função de energia, de estímulo e revigoramento, tá bom? Os cítricos têm propriedade estimulante também e revigorante, igual a Claudinha falou, né? Então ele tira você daquele estado de apatia, de tristeza e ele faz você ter esse estímulo, tá bom? O floral também pode ter essa propriedade estimulante e revigorante, tá bom? Os condimentados, canela não, os condimentos, eles também, por exemplo, a canela, a cássia, tem, eles são quentes, são óleos quentes. Então, quando você põe, eu uso como perfume a canela, por exemplo, e ele dá movimento, né? Então, ele dá esse estímulo de fazer, às vezes, a pessoa puxar o barco e ir, entendeu? Fazer a coisa acontecer. Então, ele estimula nesse sentido. E os herbáceos também, propriedades suavizantes, renovadoras, estabilizantes, como, por exemplo, o basil, o alecrim, o rosemary, são óleos que estimulam, são ótimos para isso. Tá bom? Mais alguma aqui só para citar, eu já tinha falado do peppermint e do spearmint, e nos Estados Unidos tem o supermint para revigorar. Olha aí o rosemary e o basil, como eu tinha citado, óleos que ajudam também nessa questão de energia e revigoramento. O laranja e o limão, como a gente citou várias vezes, também como energizantes e ajudam a pessoa a ter uma
uma alegria na vida. E eu queria citar aqui, para quem é do mercado americano e europeu, a gente tem, aliás, o Brasil tem também as vitaminas. Se você puder, adicione um suplemento na sua alimentação. Né? Hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, a gente não come mais como a gente comia. E mesmo que a gente coma, os produtos não têm a mesma qualidade de antes. Então, o suplemento alimentar é sensacional. Primeiro que é ômega, óleo de peixe que não tem gosto de óleo de peixe. Sensacional. Só de não ficar arrotando aquele gosto de peixe depois, gente, isso aqui é sensacional, esse ômega da doTERRA. E tem o complexo vitamínico e antioxidante. Um outro ponto, essa garrafinha sozinha no meio, que é o Mito2Max. O Mito2Max é o energizante natural da doTERRA. Tá? Então, a gente fala que ele é o Red Bull da doTERRA, né? Ele é o Celsius da doTERRA que tem aqui nos Estados Unidos. São os energizantes que é natural. Então, chegava assim, antes do MetaPower existir, chegava umas 3, 4 da tarde, que eu estava morta, eu lascava o Mito2Max. Ele ajuda na produção da mitocôndria. Então, ele faz com que a mitocôndria vá ao poder máximo de produção de energia. Então, essa é a função, trabalhar junto da mitocôndria, que faz com que tenha essa produção de energia. E o MetaPower, que deve estar chegando no Brasil, tem nos Estados Unidos, não tem na Europa ainda o colágeno, mas esse colágeno tem um elemento químico ali que estimula a produção de energia. E eu não preciso mais usar o Mito2Max porque eu tenho usado o MetaPower. E ele me leva até 10 horas da noite. Então, são 3 produtos que, se você não está no mercado que tem eles, não se preocupe, vai chegar um dia. Guarda o nomezinho dele e testa quando chegar. Mas hoje, todos os mercados têm, pelo menos, o suplemento alimentar. Tá bom? Então, gente, eu queria encerrar aqui. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? A Tati falou, eu limpava a casa com produtos químicos e ficava com falta de ar. Troquei tudo pelo produto de limpeza da doTERRA e nunca mais me senti dessa forma. A gente subestima essa capacidade, né? Obrigada pela participação de todo mundo. Claudinha, quer falar? Quero, Malu, só complementar essa parte das vitaminas, minerais e ômega, né? Eu fiz uma cirurgia em 2018 e eu conheci a doTERRA em 2020. Depois dessa cirurgia, eu fiquei com muitos problemas de resistência muscular, então eu ficava muito cansada, né? Se eu fizesse uma atividade na parte da manhã, eu tinha que descansar à tarde e voltava a ser alguém à noite, ou seja, eu não podia, por exemplo, sair de casa de manhã, passar o dia inteiro na rua, entende? Porque eu tinha muitas dores, né? O corpo inflamava por completo e eu não tinha resistência, eu ficava muito cansada. Quando eu conheci a doTERRA, que eu passei a usar as vitaminas e os minerais e o ômega, a minha qualidade de vida foi assim outra, né? Claro que junto com os olhos, né? A energia, a vitalidade, a recomposição da minha resistência. Hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, eu acho que a maioria sabe disso, eu jogo beach tênis, eu tenho uma vida normal. E eu fiquei sem as vitaminas agora, há pouco tempo, que faltou aqui no Brasil, né? Tanto a vitamina como o ômega também. E aí de novo, eu vi o quanto eu perdi na resistência novamente, né? Ficando cansada no meio do dia, sabe quando o corpo pede cama. Então, assim, um complemento para essa energia e vitalidade, gente, com certeza, são as vitaminas e os minerais e o ômega. Hoje eu não vivo mais sem esses suplementos, associados aos óleos essenciais, obviamente. E Show. Tá joia. Eu ia falar, mas tudo bem. Pode falar, Claudinha.
Esqueci. Mas tudo bem. Mas é ótimo, eu acho que é uma. A doutora Lembrei, Malu. Eu estava fazendo um estudo sobre depressão, né, para tentar ajudar uma amiga minha extremamente deprimida. Gente, a gente não faz ideia a importância desses minerais, como eu também não fazia ideia, né? A importância desses minerais para o emocional, né? Muitas depressões, elas vêm, né, elas são até mais fortes, né, mais comprometedoras pela falta de vitaminas e minerais, principalmente minerais como magnésio, selênio, e a gente sabe também que eles ajudam para dormir, para a gente ter uma boa qualidade de sono. Então, assim, é completo, né? Completo. a gente volta na Paty, né? A gente volta no que a Paty falou, essa inflamação do intestino, que a gente pode também comer o mundo e o intestino está super inflamado, irritado, que não vai absorver nada. Então, a gente precisa cuidar da alimentação, precisa ingerir as coisas corretas, precisa talvez de um digestozinho peppermint para ajudar na desinflamação do intestino, para absorver os nutrientes que você está comendo, para que a sua cabeça e o seu emocional funcionem melhor. A gente tem aqui profissionais da saúde que eu sei na sala, que podem até falar melhor, mas a gente precisa encerrar. De qualquer forma, o importante é que a gente não fale assim, eu estou sem falta de energia e vitalidade. Vou inalar um laranja e o mundo vai acabar. Não. Existe uma pirâmide de bem-estar. Então, revisite os seus hábitos. Os olhos podem te apoiar nesse processo. Coma melhor, movimente o seu corpo, cuide da sua insônia, da sua qualidade do seu sono, cuide do seu coração e da sua mente. Evite as toxinas. E, sem dúvidas, para todos esses aspectos, existe um óleo e um produto que pode te ajudar. A Ju pediu para eu mostrar o manual. Eu pus no chat o link desse manual Viva, quem precisar. Então, essa é a carinha dele no Brasil e essa é a carinha dele nos Estados Unidos e acho que a Europa, tá bom? Gente, mais algum comentário? A Paty falou mente, corpo, corpo, mente e espírito. É isso aí. Somos uma máquina complexa, mas a gente também pode simplificar e tentar cuidar da gente, tá? Para que a gente possa isso aí, cuidar da gente da melhor maneira possível, antes de ter que ir para uma cirurgia como a própria Dalcy vai acabar indo, né? Gente, beijo no coração. Obrigada pela participação. Obrigada, Malu. Obrigada, Malu. Beijo. Beijo. Obrigada.